Brian Koberger está atrás das grades para sempre, mas ele espera mudar isso. Ele tem alguma chance? Rapaz, ele tem uma tarefa difícil pela frente. Seria como eu tentar escalar o Monte Everest pela primeira vez, sem cordas e sem oxigênio. E adivinha? Koberger tem pessoas apoiando ele e estão mandando dinheiro para ele. Vou te contar o nome do maior benfeitor dele. Eu sou Anjanette Levy, e este é o Crime Fix. Brian Koberger cumpre 4 penas de prisão perpétua. E você pode pensar que depois de se levantar em audiência pública, levantar a mão direita, jurar dizer a verdade e admitir que assassinou 4 estudantes da Universidade de Idaho, ele iria para a prisão e você nunca mais ouviria falar dele. Essa era a esperança das famílias de Matt Mogan, Kelly Gonçalves, Ethan Chapin e Zana Kurnotl. Mas não é isso que está acontecendo. Brian Koberger deixou claro que não vai desaparecer, pelo menos não em silêncio. Muitas pessoas em todo o país acreditam que Brian Koberger é culpado. Ele disse que era culpado. Agora, Koberger, mais de um ano após ser condenado a 4 penas de prisão perpétua e 10 anos por invasão de domicílio, entrou com um pedido de revisão da condenação nos tribunais do condado de Ada. Koberger diz que foi coagido a confessar e que promessas falsas foram feitas a ele por sua equipe jurídica. Ele afirma que não foi informado sobre provas exculpatórias. Surgiu uma alegação de que Ethan Chapin tinha fios de cabelo desconhecidos na mão, mas há controvérsia se esse material era mesmo cabelo. Koberger afirma que seus advogados disseram que ele receberia pena de morte e que as condições no corredor da morte são ruins. Koberger escreveu: houve uma deturpação grosseira e promessas sobre o que uma sentença de prisão perpétua traria ao peticionário, além de distorções sobre o corredor da morte em Idaho, incluindo um relato detalhado sobre a experiência terrível do advogado ao visitar uma cela de 8x8 no corredor da morte. Tudo foi informado ao peticionário e à família, supostamente pelo IDOC via advogado, assim constituindo ameaças e promessas feitas para induzir um acordo de confissão. Brian Koberger chegou à Instituição de Segurança Máxima de Idaho no mesmo dia em que foi sentenciado, 23 de julho de 2025. Ele está lá desde então. Ele é o detento número 163.214. Ele passa seus dias, 23 horas por dia, sozinho em sua cela. Ele apresentou queixas alegando que outros detentos estão o assediando. E desde que chegou, ele tem recebido dinheiro de várias pessoas. Sua maior colaboradora. Sua mãe, Marianne Koberger. Koberger pediu para prosseguir com sua petição pós-condenação em um plano de pagamento parcial. Ele anexou seus registros financeiros da prisão à petição. Esses registros mostram que 6 pessoas depositaram dinheiro na conta dele na cantina da Keefe dentro de uma semana após sua chegada à prisão. A mãe de Koberger fez o maior depósito, de $300, na verdade. A mãe de Koberger fez depósitos frequentes. No primeiro mês de prisão, colocou $700 na conta dele. Desde que ele foi preso, a mãe de Brian Koberger já depositou mais de $9.200 na conta dele. É muito dinheiro? Para mim, parece que sim, mas vamos falar mais sobre isso. O restante dos depósitos veio dos apoiadores dele. O total depositado na conta de Brian Koberger no último ano foi de $10.812. As despesas totalizaram $10.635,10. O saldo dele, no início deste mês, era de $177,03. Agora, isso pode não incluir os 20% que o Estado retira para indenização às vítimas. Então, o que Koberger pode comprar? O site da prisão informa que os residentes alojados nas prisões e centros de trabalho comunitário do Departamento de Correções de Idaho podem comprar produtos extras de higiene, alimentos, eletrônicos e roupas por meio da cantina da prisão. Os produtos da cantina são fornecidos por meio de um contrato com a Keefe Commissary Network. Cada unidade tem a capacidade de personalizar seu catálogo da cantina para atender às necessidades do seu nível de custódia. Residentes podem solicitar produtos semanalmente usando suas contas. As entregas ocorrem toda semana em cada unidade. Então, talvez você se pergunte, o que a Keefe Commissary oferece? Quais produtos? O site do Keefe Group mostra que eles oferecem vários produtos, incluindo produtos para cuidados com a pele e cabelo, vitaminas, desodorantes, creme dental e suplementos. Há ainda roupas como jeans, camisas, shorts, moletons, roupas íntimas, sapatos, botas e eletrônicos como televisores, máquinas de escrever, CD players, rádios portáteis e fones de ouvido, e ventiladores. Também há lanches disponíveis. Então, para analisar esses registros sobre as finanças de Brian Koberger na prisão,
Quero chamar o Dr. Dwayne Hendricks, ex-diretor de uma prisão federal, para analisar esses dados comigo e explicar tudo para nós. Dr. Hendricks, muito obrigada por participar. Obrigado por me receber, Angela. Anete, sempre é bom estar com você. Sim, igualmente. Vamos conversar um pouco sobre isso. Fiquei chocada quando vi o valor, a quantia de dinheiro que foi depositada na conta da cantina de Brian Koberger desde que ele foi preso. Já passa de $10.000 agora, e isso só no primeiro ano. Ah, não. E ele já gastou a maior parte desse dinheiro. Quero dizer, ele só tem $177 sobrando, de acordo com os registros que estamos vendo. Esse valor, mais de $10.000, esse é um valor alto para ser depositado em uma dessas contas em um ano? Sim, sim e não. E novamente depende do detento, da situação financeira dele antes de ser preso e também da família, dos amigos e das pessoas que apoiam o indivíduo que está atrás das grades. Então, posso te dizer que, no sistema federal, a média de dinheiro que os detentos podem ter seria menos de $500 em um dado momento. E isso inclui até o dinheiro que eles ganham trabalhando na unidade. E a maioria dos detentos provavelmente ganha, você sabe, 30, 40 centavos por hora, dependendo do tipo de trabalho que estão fazendo. Então, o depósito de $10.000 para esse detento em particular é bem alto, porque normalmente, como eu disse, a maioria dos detentos, você sabe, tem cerca de $500 na conta em um dado momento. E o motivo pelo qual os detentos tentam não ter muito dinheiro na conta é porque, se eles têm multas altas, restituição e custos judiciais para pagar, porque quanto mais dinheiro você tem na conta, mais dinheiro vai ser retirado para pagar essas multas e custos de restituição. O Estado desconta parte do dinheiro da conta dele para a restituição. Sim. Sim, acho que a política deles é algo entre 20% e 25%, e normalmente os detentos fazem um acordo de pagamento com o orientador ou o responsável pelo caso para garantir que esses valores sejam descontados a qualquer momento. Porque, posso te dizer, os detentos ficariam muito irritados se eles recebessem, digamos, um valor alto, né, uma grande quantia de uma vez na conta deles. Eles voltariam e diriam: ei, alguém me enviou, sabe, $2.000. Por que vocês retiraram 200 ou $400 da minha conta? É porque você está em um plano de pagamento e, quando o dinheiro entra, eles são descontados. Estão fazendo a conta com 10 mil. 20 de 10 mil. 10 mil, 20 milhas é. $200. Então, sabe, quando fazemos essa conta, eu imagino que esses 10 mil não estão levando isso em consideração. Certo, exatamente. E olhando os registros não mostra exatamente, sabe onde ele está agora com esses custos judiciais e multas que ele tem que pagar. E além disso, eu vi a petição onde ele diz que não tem recursos para pagar, porque agora ele só tem 177 na conta dele, na conta da cantina. Conta? Isso nem inclui o que está sendo gasto com ligações telefônicas e visitas por vídeo também. Então, pode ser que ainda mais dinheiro esteja sendo doado para. Não é só dinheiro, mãe doando, não é só a mãe. E eu a chamo de mãe porque era assim que ele tinha salvo no telefone dele, mãe e pai. Eles eram as figuras centrais na vida dele. Mas há outras pessoas doando, contribuindo para o dinheiro dele na prisão. Sim, e por causa da grande repercussão desse caso. E eu sei, às vezes achamos um pouco difícil acreditar nisso. Especialmente alguém que foi condenado por assassinar 4 estudantes universitários de uma forma tão hedionda e violenta, que ele atraísse tanta atenção a ponto de outras pessoas, além de familiares, amigos ou pessoas próximas que ele já tinha antes desse caso, realmente depositarem dinheiro para ele. Então isso acontece, obviamente. E aí, você sabe, eu acredito nisso. O Departamento de Correções de Idaho também monitora quem está fornecendo dinheiro nas contas individuais dos detentos. Porque às vezes as famílias e amigos de outros detentos colocam dinheiro nas contas de outros presos, quando há dívidas a serem cobradas, seja por jogos de azar ou algum outro tipo de extorsão.
Tenho certeza de que monitoram quem são essas pessoas. São fãs? Estão só dando dinheiro para ele ou para outros detentos? Eles podem usar isso para tentar descobrir se há algo suspeito relacionado a esses fundos que estão entrando para os detentos, especialmente se eles estão financiando as contas de outros presos na unidade. E até onde sabemos, ele estava sendo mantido na cela por 23 horas por dia, porque, você sabe, há pessoas que provavelmente querem machucá-lo. Certo. Então ele tem, tipo, 1 hora, eu acho, no pátio, sabe, todo dia, se ele quiser. E aí ele precisa ser escoltado até essa área. Então a gente não sabe o quanto ele está interagindo com outros detentos, se ele fez algum contato lá, ou se, como fazia na cadeia do condado de Latah, passando o dia em videochamadas com a mãe. Provavelmente é um pouco de cada coisa ou uma mistura de tudo isso, dependendo de quem está sendo transferido para o bloco de celas, quem está ao lado dele, quem está do outro lado do corredor, porque os detentos se comunicam. É muito interessante como eles fazem isso. Eles também mandam coisas de uma cela para outra e nós chamamos isso de linhas de pesca. Eles colocam um bilhete em alguma coisa. E então, quando os funcionários não estão no corredor, eles deslizam aquilo pelo chão, atravessando o corredor. E então, os detentos, às vezes você entra na unidade e percebe que alguém tenta passar algo para outro. Você pega a linha, o bilhete ou qualquer coisa usada para comunicação, eles conversam pelos dutos de ventilação. Então, sabe, eu sei que de acordo com todas as reportagens, ele era muito silencioso, uma pessoa calada, não se relacionava muito com os outros, é isso. Então seria interessante saber se ele se comunica ou já se comunicou com os outros detentos do bloco. E então, quando ele é escoltado, alguém em segurança máxima, ele não seria escoltado apenas por 2 pessoas. Normalmente seriam necessárias 3 pessoas para levá-lo a qualquer área. Se ele precisar tomar banho, se o chuveiro não estiver na cela dele, eles teriam que levá-lo até lá. Ou levá-lo à biblioteca jurídica, ou, como você disse, levá-lo para a área de recreação, que provavelmente fica, você sabe, a menos de 10 ou 15 metros da unidade. Ele não vai muito longe para ir para a área de recreação. E é mais provável que seja em uma espécie de grande jaula, onde, você sabe, ele pode correr e talvez fazer um pouco de ginástica. Mas não seria um pátio de recreação completo, porque há vários outros detentos que também precisam ter seu tempo de recreação. Brian Koberger realmente tem apoiadores. E eu também fico me perguntando se há pessoas enviando dinheiro para a mãe dele e ela está repassando esse dinheiro para ele também. Aparentemente havia páginas do GoFundMe e ou arrecadações online organizadas para dar dinheiro ao Brian Koberger. Sim, e isso não está fora de cogitação. Eles podem estar, você sabe, levantando recursos por meio de terceiros e de financiamento coletivo para ele. Como ele está tentando possivelmente conseguir um julgamento e retirar o acordo de confissão que ele fez para se declarar culpado por esses assassinatos, tenho certeza de que ele vai ter que pagar alguns honorários advocatícios e tenho certeza de que esse dinheiro provavelmente não vai direto para a conta dele como detento. Tenho certeza de que esse financiamento provavelmente vai passar pela família dele ou por alguém próximo a ele, ou pelo escritório de advocacia que ele escolher, para representá-lo na tentativa de conseguir um julgamento e retirar o acordo de confissão. Então, definitivamente não está fora de cogitação que haja algum financiamento coletivo acontecendo por meio de terceiros, através dos pais dele. Porque, tipo, se ele não viesse de uma família com recursos, sabe? Então, de onde está vindo esse dinheiro para simplesmente enviar, tipo, $10.000 por ano? Eu posso te dizer, nenhum dos meus pais teria me dado $10.000 com 31, 32 anos. Só porque, sabe? Então, vai ser interessante ver se... Você sabe, existem algumas fontes por aí que têm algumas informações sobre de onde vem esse financiamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sei que houve alguns esforços online um tempo atrás e tem uma conta. Recentemente encontrei uma vaquinha online que não tem nenhuma contribuição. Então isso é bem interessante. Sabe, parece que ele pode comprar várias coisas da cantina Kif. Sabe? Tem frutos do mar. Isso me chocou. Eu pensei, frutos do mar? Você pensaria que estragaria, mas ele é vegano.
Tem petiscos de carne, refeições prontas, biscoitos e bolachas, sopa de ramen, doces, produtos de queijo. Há eletrônicos que podem ser comprados? Uhum. Todo tipo de item. Então, essas coisas são bem caras na prisão e acumulam rápido? É muito caro na prisão e realmente acumula rápido. E é por isso que, sabe, estamos olhando os registros aqui. Quero dizer, ele está gastando mais de US$ 100 toda vez que vai à cantina. E, sabe, de novo, tenho certeza de que eles têm, a gente chama de common fare para pessoas que não comem carne dentro das prisões ou nas instalações carcerárias. Então, muito provavelmente ele deve estar na dieta common fare, caso não tenha mudado a dieta. Mas é muito difícil comprar na cantina itens compatíveis com uma dieta sem carne, especialmente com alimentos ultraprocessados que são ricos em açúcar e sódio. Então, seria muito interessante ver se o dinheiro que ele está gastando na cantina está relacionado à comida ou a outros itens que ele poderia comprar. Sabe, em termos de assistir filmes, baixar músicas ou coisas diferentes desse tipo? Ou será que ele está gastando o dinheiro para pagar outros indivíduos na unidade para garantir que ele fique seguro enquanto está preso lá na unidade de segurança máxima em Idaho? Dr. Hendricks, quão comum é isso para alguém acusado de, você sabe, um crime horrível que se declarou culpado? Ele afirmou ter feito, mas agora diz que foi coagido e enganado por promessas falsas. Quão comum é isso para um detento aparecer do nada e dizer: quero retirar minha declaração de culpa e pedir um julgamento? Isso acontece com frequência na sua experiência? Muito comum. E eu sei que ele não está detido por ordem judicial, você sabe, o processo de passar pelo sistema judiciário. Então, tenho quase certeza de que, mesmo quando ele se declarou culpado, ele já tinha em mente em algum momento que iria tentar entrar com uma petição. Posso te dizer, como alguém que se aposentou do Serviço Federal há 3 anos, que ainda estou lidando com diferentes petições de habeas corpus e questões de detentos. De todos os tipos de questões, seja relacionado ao tempo deles, seja relacionado ao pagamento deles, enquanto eles estavam trabalhando, né? Seja relacionado, você sabe, a questões da Covid, como estávamos operando nossas instalações durante aquele período. Então, isso é muito comum. E tenho certeza de que a equipe jurídica da instituição está totalmente ciente do que ele está tentando fazer, especialmente quando ele quer acesso à biblioteca jurídica ou ao seu material jurídico. Eles só precisam seguir seus processos e procedimentos, porque, no final das contas, para mim, isso vai ser mais do que apenas ele conseguir um novo julgamento, sabe, e voltar atrás. Também acredito que ele está tentando ver se a equipe lá pode cometer algum erro. Assim, ele pode entrar com petições de habeas corpus contra eles e em relação a esse processo. Assim, ele pode, no final das contas, ser removido daquela unidade de segurança máxima ou ser colocado em uma prisão fora do estado de Idaho. Assim, ele pode ficar mais perto da família e dos amigos no estado da Pensilvânia. Então, acho que ele tem um plano maior aqui em relação ao que ele pretende fazer. É tão interessante. Você mencionou a possibilidade de um pedido de habeas corpus, porque eu venho dizendo isso desde o começo. Eu achava que ele iria entrar com um pedido de habeas corpus em algum momento, e que esse não seria o fim dele ao se declarar culpado. Então, será que tudo isso pode estar preparando o terreno para esse pedido de habeas corpus? Porque esse é um tipo diferente de petição do que apenas o pedido de revisão da condenação. Sim, ele está procurando algum tipo de brecha para conseguir sair daquela instituição, ou para um lugar com menor segurança lá em Idaho, ou possivelmente ser transferido para uma prisão de outro estado, em algum lugar mais próximo da família dele. E, novamente, nós chamamos essas pessoas de simuladores. Ele parece um detento que simula doenças e fica constantemente entrando com recursos e constantemente fazendo com que a equipe tenha que garantir que está fazendo o seu trabalho. Porque, no final das contas, se ele conseguir encontrar qualquer problema no que eles estão fazendo, ele vai tentar encontrar uma maneira de sair daquela unidade. E como eu disse antes, para ficar mais perto da família dele. E no final das contas, o que ele está buscando é a liberdade. Mas eu acho que agora ele está mais ou menos tentando preparar o terreno para poder sair daquela unidade J na instalação de segurança máxima lá em Idaho.
Vamos ver como isso se desenrola. Acho que estamos no início com esse pedido de revisão da condenação. O Isso. juiz ordenou a nomeação de um Uhum, advogado para ele. uhum. Então vamos ver como tudo isso se desenrola. Muito obrigada, Dr. Hendricks. Agradeço. Obrigado por me receber. Agora vamos falar com David Singleton. Ele é advogado e já trabalhou bastante com pedidos de revisão da condenação, além de ser professor de direito na Universidade do Distrito de Colômbia. Então, David, muito obrigada por estar aqui. Antoinette, é um prazer. Sim, faz muito tempo. Então Sim, vamos faz mesmo. conversar. Um pouco sobre a petição de Brian Koberger para revisão da condenação. Esse é um cara que foi ao tribunal e disse que, de forma voluntária e consciente, você sabe, abriu mão do direito a um julgamento. Ele estava concordando com isso. Ele fez isso. O que você acha dele agora entrar com essa petição? Cara, ele tem um caminho difícil pela frente. Seria como eu tentar escalar o Monte Everest pela primeira vez, sem cordas e sem oxigênio. Vai ser realmente muito difícil para ele. E o motivo é que antes do juiz aceitar a confissão dele, o juiz fez o que chamamos de questionamento judicial sobre a confissão. É quando o juiz faz várias perguntas para determinar se a confissão foi voluntária e se o réu entende o que está fazendo. E basicamente é uma forma do juiz blindar, por assim dizer, a confissão. Assim, ela não ficará vulnerável a um argumento mais tarde de que foi involuntária. Então, não só o juiz primeiro colocou o senhor Koberger sob juramento para responder a essas perguntas, mas o juiz fez uma série de perguntas como: você está satisfeito com seu advogado? Você está satisfeito com a orientação que ele lhe deu? As respostas para essas perguntas foram sim. Alguém forçou você a se declarar culpado? A resposta para isso foi não. Alguém lhe prometeu alguma coisa? Qualquer coisa além do que está no acordo para se declarar culpado oferecido pelo governo? A resposta foi não. Então, o juiz, de uma forma muito cuidadosa, meio que eliminou as possibilidades de contestação futura do acordo para se declarar culpado que o senhor Koberger poderia tentar, como alegar que seu advogado foi ineficaz. Ele estava insatisfeito com o que seu advogado lhe aconselhou, ou que lhe foram feitas promessas pelo advogado que agora ele diz que não foram cumpridas. Então, esse tipo de questionamento vai tornar realmente difícil para o senhor Koberger retirar sua confissão. Você sabe, ele disse que seus advogados, que ele disse serem fantásticos e ótimos. Estou só parafraseando. Sabe, no colóquio, ele disse estar satisfeito com a atuação deles, como você mencionou, mas ele disse que eles basicamente o coagiram, que eles disseram que fomos ao corredor da morte. É horrível, o pelotão de fuzilamento espera por você. Sabe, isso vai ser uma vitória judicial. Ele tem alguma coisa, sabe, em que se apoiar ali, porque ele basicamente está dizendo que foi coagido a mentir e a confessar falsamente. E então, ele está dizendo que os advogados dele basicamente falaram: você vai ser fuzilado. Você precisa aceitar esse acordo. Bem, primeiro de tudo, eu não sei o que os advogados vão dizer em relação a como eles deram o conselho, mas advogados também têm um papel de aconselhamento. E parte desse papel é aconselhar o cliente sobre as possíveis consequências do acordo. E você sabe, com certeza, se o senhor Koberger fosse a julgamento e condenado, é muito provável que ele receberia a pena de morte. Eram acusações passíveis de pena de morte. E em um caso de grande repercussão como esse, eu teria ficado surpreso se ele não tivesse recebido a pena de morte caso fosse condenado após o julgamento. Então, acho que é apropriado para os advogados. De novo, não sei o que eles disseram ou como colocaram isso, mas para deixá-lo ciente do que ele enfrentará se não se declarar culpado. Agora, isso não torna a confissão involuntária. É, sabe, a menos que chegue ao ponto de intimidar alguém. Você simplesmente não vai chegar a um ponto em que o tribunal vá dizer que isso é uma confissão involuntária, especialmente quando o juiz perguntou: alguém te forçou a fazer isso? E a resposta foi não.
Certo. Uma coisa que acho tão interessante é o fato de que eu não acho que isso seja uma surpresa para ninguém que acompanhou esse caso de perto. Quero dizer, eu não estou chocada por ele ter feito isso. Eu tinha uma sensação muito forte de que ele faria algo assim. Isso coloca o acordo de confissão dele em risco, porque, como parte desse acordo, ele abriu mão de todos os recursos. O Estado poderia dizer: quer saber, meu amigo? Você quer um julgamento? Faremos isso porque você violou os termos do acordo. Eu duvido muito seriamente que o Estado faria isso. Agora, de novo, eu não sou o Estado de Idaho, mas acho que parte da razão para o acordo judicial em primeiro lugar, e eu percebo que houve alguma discordância entre as famílias das vítimas sobre isso, mas parte do motivo para fazer isso é poupar pelo menos algumas das famílias do sofrimento de um julgamento, de ter que reviver tudo isso. Então, eu acho que o que vamos ver, e novamente posso estar errado, mas eu acho que o que vamos ver é o Estado dizendo: não, não, Sr. Koberger, você está errado. Essa confissão não foi involuntária. E eles vão, sabe, contestar esse pedido de retirada da confissão. É isso que eu esperaria, mas tudo pode acontecer. Então, vou esperar com você e acompanhar. Sim, estamos esperando e acompanhando. Ele já recebeu um advogado, ou pelo menos o juiz Hippler assinou uma ordem dizendo que o defensor público precisa nomear um advogado para ele. Então, se isso cair na sua mesa, David Singleton, você já fez muitos pedidos de revisão pós-condenação no passado. Como você lida com isso? Bem, acho que você lida com isso primeiro conversando com seu cliente, conversando com o Sr. Koberger e tentando entender, sabe, o que ele está alegando que foi dito com mais especificidade do que o que ele escreveu. E então você conversa com os advogados, você faz uma investigação, você tenta entender a situação. Digo, se você é o advogado que vai representar o Sr. Koberger, você tem que fazer o seu melhor para alcançar os objetivos dele. Sabe, dito isso, acho que vai ser um caminho difícil para ele, mas quem for nomeado vai ter que fazer o melhor para investigar quais são as alegações dele e então tentar ajudá-lo, se houver fundamento. Eu já cobri casos em que você trabalhou para tirar pessoas da prisão que foram condenadas e disseram que foram condenadas injustamente e elas eram realmente inocentes de fato. Você já teve algum caso em que um réu fez um acordo para se declarar culpado? Por que ele estava com tanto medo de receber a pena de morte? Porque a situação estava tão tensa em torno do caso, as emoções estavam à flor da pele e havia o medo de que nunca haveria um julgamento justo. Você já teve algum caso em que um réu se declarou culpado para evitar isso e depois teve êxito num pedido de revisão pós-condenação? Sim, na verdade, eu tive um caso assim lá no nosso antigo território, no condado de Butler, em Ohio. E não era um caso de grande destaque nacionalmente, mas dentro do condado de Butler era um caso de grande destaque. E nossa cliente foi levada a acreditar que receberia a pena de morte. O advogado fez um péssimo trabalho ao orientá-la. Anos depois, entramos com uma petição para retirar a confissão de culpa dela após o julgamento, o que é bem mais difícil do que pedir para retirar a confissão antes da sentença. Tínhamos feito o pedido. Desculpe, falei após o julgamento. Nós entramos com o pedido para retirar a confissão de culpa dela após a sentença, com base em defesa ineficaz, porque ela foi induzida ao erro sobre a pena de morte, que poderia ter sido pedida, mas não foi. E ela conseguiu algum alívio por causa da defesa ineficaz. Então, não é que seja impossível, só é difícil. E foi uma luta difícil nesse caso. E nós não estávamos lidando com a mesma magnitude das acusações que o Sr. Koberger enfrentou. Vai ser interessante ver como isso se desenrola. Espero que volte para conversar conosco. Muito obrigada, David Singleton. Sempre que quiser, Annette. Juiz Hippler, você se lembra dele? Ele ordenou que a Defensoria Pública nomeasse um advogado para Brian Koberger em seus esforços pós-condenação. Lembre-se, confira todo o arquivo do caso Brian Koberger e sua petição pós-condenação no nosso novo app Law and Crime Plus. Dê uma olhada! E é isso para este episódio do Crime Fix.
Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.